absorção. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu venho dando continuidade nas aulas sobre o footprint, como você deve analisar o footprint para fazer suas operações. Se você não está operando hoje em 2026 sem o footprint, você está operando no escuro, completamente no escuro. Você não entende para onde o mercado está indo. E hoje foi um dia clássico onde o mercado respeitou 100% no footprint, os pontos importantes, ponto de reversão, ponto de absorção, ponto de agressão, ponto aonde o mercado começou a mudar de estrutura, respeitando uma estrutura maior do dia, seção de Londres, no caso aqui, a minha que eu opero na seção de Nova York, mas eu tenho que olhar o que está acontecendo, o que aconteceu na verdade, na seção de Londres para entender para onde o mercado está indo, entender os pontos onde o mercado pode retestar. Tudo isso você vai entender aqui nessa aula. Mas se você não assistiu a aula anterior, onde eu mostrei o meu dia, eu fiz uma boa operação utilizando o footprint, assista porque eu falei um pouco do que aconteceu nessa operação, porque eu entrei na Nasdaq e isso aqui do SP500, que é a absorção que teve aqui dentro e a agressão que teve na Nasdaq, empurrou o preço para uma alta e depois ele encontrou a estrutura, que era uma estrutura de queda, o mercado vem caindo aí nos últimos dias, Bitcoin caindo, derretendo, prata caindo, tá derretendo, o ouro tá caindo, não tá diferente aqui para o SP500 e a Nasdaq. As ações também estão caindo, mas não é porque está caindo que eu só vou vender. Tem pontos onde eu consigo fazer uma boa operação de compra, por exemplo, no dia de hoje. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a absorção. Na aula anterior eu te expliquei um pouco mais sobre a agressão do mercado e hoje vou falar sobre o ponto ideal da virada de chave da força compradora para força vendedora ou da força vendedora para força compradora. Vai depender se o mercado está querendo subir ou está querendo cair. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson Aragão, eu estou operando a Nasdaq SP500 já faz 7 anos, aprendi muita coisa. Eu operava somente utilizando os candles, normalmente fazendo esse tipo de análise aqui, olhando para onde o mercado está indo e fazendo boas operações. Eu estava indo muito bem, porém eu perdia em dias que não fazia sentido, então eu comecei a estudar bem o que tem por dentro dos candles e eu encontrei o footprint. Então estou explicando aqui mais para vocês sobre o footprint. Se você é novo no canal, se você está agora aprendendo sobre footprint, se inscreve, deixa suas dúvidas, vai ser um prazer em te ajudar. E hoje a gente vai falar sobre a absorção, que é um pouco diferente da agressão. A agressão, o mercado vem agredindo, agredindo, agredindo e vai continuar. Simples. Agrediu, vai continuar agredindo até parar, que é um ponto onde ele começa a fazer uma reversão. Aqui a gente vê, ó, o mercado, ele agrediu aqui, ó, nessas regiões de 1167, nesse candle, começou a agredir, agredir, e chegou em um momento que parou. Só que hoje eu venho falar sobre a absorção, quando o mercado ele está, por exemplo, nesse caso aqui, vindo com muita força vendedora, ele está agredindo para queda. Ele estava agredindo no início desse candle, 5 minutos, muita queda. Em algum momento esse candle aqui ele fechou completamente não fechou, mas ele ficou completamente com cor. Ele ficou completamente com cor vermelha. Ele chegou até essa região aqui, ó. É esse candle aqui, tá, pessoal? Não tá indo exatamente onde eu quero marcar, mas esse candle aqui, ele chegou aqui e ficou vermelho. Ficou com muita força vendedora. Ele chegou com menos, na verdade, né? 1.347. Quando é menos, é porque é força vendedora. E quando não tem nada, é força compradora. Vermelho e verde. Muito simples aqui o footprint. E o que acontece, pessoal? De 1.347, ele fechou 52 positivo. Ou seja, dentro desse candle aqui, ele absorveu tudo de força vendedora. O que significa? Se os vendedores estão empurrando o preço para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e não tem continuação, vem absorção de um lado, ou seja, os vendedores começaram a ser absorvidos pelos compradores. O mercado é uma guerra. Se tem muita gente vendendo e continuam vendendo, o mercado vai cair. Simples. Se o mercado está vendendo, 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 sendo vendido, agredindo venda, vendedores tentando empurrar, enfim, são os traders normais do varejo, são alguns big players, não sei. Enfim, em algum momento o mercado ele parou
a venda e começou a entrar compra. E não foi uma simples compra. Esse candle aqui ele não fechou negativo menos 500. Ele fechou positivo 52. Ou seja, toda força compradora foi absorvida nessa região. Por isso que eu fiz uma operação. É a mesma operação, tá, pessoal? A operação que eu fiz na Nasdaq, eu entrando aqui e peguei 1 para 1. É a mesma coisa no SP500. Eles se movimentam mais ou menos do mesmo jeito. Mas eu prefiro operar na Nasdaq porque ela é um pouco mais volátil e bate o alvo um pouco mais rápido. Eu prefiro ela, tá? Por conta disso. Mas olha só as informações. O mercado tentou vender, 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 vender. Chegou um momento, foi absorvido. E nessa região aqui mais importante, ó, que é o ponto de suporte, olha só a maior força que teve. 681 de força compradora. Para onde o mercado vai? Não tem outra. O mercado subiu. Olha só como uma simples informação você consegue ter uma boa oportunidade. Apenas observando a absorção. E a gente vê aqui, pessoal, que essa movimentação aqui foi uma movimentação apenas para retestar um pullback para o mercado cair. Porque se a gente vê a estrutura completa do mercado, ele vem caindo. Olha só, seção de Londres, criou um ponto de suporte, que foi essa região aqui. Essa região também aqui foi o início, ó. Tentou, não foi, tentou, não foi, tentou, não foi. Então, criou essa região aqui. E de repente, ele vem com essa mega absorção e a confirmação lá do footprint de força compradora na Nasdaq foi de 1111. Por isso que eu entrei na Nasdaq, fiz uma bela operação 1 para 1 e depois olha só como o mercado fez, ó, muita força vendedora nessas regiões. Ele já está demonstrando, ó, acabou. O que eu vim fazer foi só essa movimentação. Eu vou respeitar agora essa região e vou começar a cair. Olha só, que lindo. E demonstra. Ele veio aqui, ó, muita força vendedora nessas regiões. Não faz nenhum sentido mais você segurar a operação com essas informações. Você poderia ter entrado aqui, se você quer segurar até o último movimento para saber onde o mercado está indo. Se você vê essa informação aqui, cai fora, porque provavelmente o mercado vai fazer uma tentativa para queda. Foi isso que aconteceu. E o mais importante aqui, pessoal, foi que hoje não foi um dia de queda como foi nos últimos 2, 3 dias atrás. Olha só, o mercado vem caindo muito forte no dia de ontem e deixou todas as informações aí no footprint. Isso aqui foi o que aconteceu ontem, ó. Olha a queda que ele vem fazendo. Vou colocar aqui no footprint só para vocês verem como foi essas movimentações e as informações que vem vindo. Olha só, início do dia, pá, pá, pá. Olha só, esse candle, pullback, continuação, 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 continuação. Passou o dia caindo. Com todas as informações concretas que o mercado iria cair. E essa absorção que teve no SP500 foi onde me fez entrar tranquilamente nessa oportunidade aqui no início do dia. Então, se você vê nesse caso aqui, é uma queda e o mercado está absorvendo essa queda, isso quer dizer que o mercado quer mudar de lado. Ele quer começar a fazer o oposto do que está mostrando. Isso aqui, no dia anterior, a gente não tinha essas informações aqui não. Por isso, pessoal, que é muito importante vocês utilizar o footprint. Olha só, criou aqui um ponto de suporte e olha só, esse candle, muita força compradora, muita força compradora. Olha só esse candle aqui vermelho. Como é que você, olhando isso aqui, vai ter coragem de vender? Se você só olhar isso aqui, esse candle normal aqui, provavelmente lá nos candles sem o footprint, você poderia fazer uma venda, porque o mercado está caindo, fez um pullback e deixou um candle de força. Isso aqui é um candle de força. Na análise de price action, isso aqui é um candle de força. Mas a informação que a gente tem aqui dentro é que ele teve um mínimo de 340, ou seja, ele teve força vendedora, veio a força compradora, absorveu os 340 e fechou 405. Olha só para onde o mercado foi depois. De novo, a gente teve essa informação aqui, ó. Esse candle vermelho, ó, tentando de novo, 578 de força vendedora. Isso aqui foi o máximo da força vendedora, porque tá mínimo porque é para venda, tá? Mas é o máximo da força vendedora, foi 578. Só que ele fechou o delta bar,
que é muito importante, que eu já venho falando para vocês aqui há muito tempo, que é a agressão do delta bar, ele fechou 223. Ou seja, isso não vai cair. O mercado está querendo fazer uma movimentação para o lado oposto do que o mercado está demonstrando ali apenas nos candles. E aí depois sim ele veio com uma confirmação, que foi esse candle aqui. 1.479, absorveu 288 só, mas teve muita força compradora. Foi a maior força do dia, não. Teve esse daqui de 1.018 e 18, mas depois aí das 4h30, mais ou menos, horário da Europa para mim, que é mais ou menos depois das 10h30, até depois das 11 no horário de Nova York, ó. 9, 10, depois das 11 teve esse candle aqui e o mercado fez a movimentação do 1 para 1 e ainda está subindo. Não, agora sim ele está retornando para a mesma região, mas tinha pago aqui tranquilamente o risco retorno 1 para 1. Até um 2 para 1 se brincar, tinha pago aqui. E olha só as informações, absorveu, demonstrou que esse ponto aqui era um ponto de suporte forte e aí começou a demonstrar que realmente não, eu não quero mais cair, eu quero subir. Diferente do dia anterior, se a gente parar para olhar o dia anterior, a gente não vê isso aqui. A gente vê que o mercado estava construindo para poder cair. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Olha só o dia anterior. Isso aqui foi o dia anterior. Mercado ó, construindo queda, muita força vendedora, pullback para testar essas regiões, ó, reteste. E olha só quando ele chega nessas regiões. Ele tenta seguir, mas tem muita força aqui nessas regiões. Então, olha só como nesse ponto aqui eles construíram venda, 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 venda. E olha só, isso aqui tem alguns candles positivo, candle com força compradora. Talvez teve gente aqui que comprou. Talvez teve nego aqui que comprou aqui, ó, porque lá no candle, isso aqui é um candle de força. Mas olha só a informação aqui. Não tem nada de força compradora. Isso aqui é um ponto onde o mercado vai cair. Então ele está construindo, ó. Grandes players construindo, pullback, tudo força vendedora, pullback, força vendedora, força vendedora, força vendedora. Chega nesses pontos aqui, o que a gente vê? A gente vê candles verdadeiros empurrando o preço para baixo. Beleza, a gente tem esse candle aqui com 1.245, mas é normal ele chegar nessa região e tentar fazer um pullback. E ele vai demonstrar força para depois seguir. Olha só, pullback, voltou de novo nessas regiões. Olha só as confirmações, ó. Olha só ele construindo para onde o mercado vai, ó. Volta para pullback. E aí sim, no final do dia ele teve uma reversãozinha. Isso aqui a gente não opera até o final do dia não, tá, pessoal? 2 horas por dia é o melhor para a gente fazer as nossas operações. É onde o mercado respeita mais e é onde vocês devem operar. 2 horas por dia. 9h30 horário de Nova York até 11h30 mais ou menos. No máximo meio-dia, 2h30 é o suficiente. Eu sei, pessoal, que talvez para vocês que estão iniciando, até mesmo para quem tem experiência no mercado, isso aqui seja um pouco difícil, mas não é, tá? Eu estou destrinchando vários vídeos, explicando um pouco mais agressão, absorção, várias outras coisas que vai vir pela frente. Isso aqui foi um dia onde eu demonstrei a nossa absorção, o que que é, aonde vocês vão ver ela, e também a agressão, porque quando vem um ponto de absorção, o próximo candle tem que agredir, porque ele tem que demonstrar que vai realmente fazer a movimentação que a gente está buscando. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, se você está curtindo a análise de footprint, deixa seu like, comenta alguma coisa e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e tchau, tchau.